Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Aleluia, Jesus. Isaías 44, versículo 3. Está escrito assim a palavra do Senhor: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Livro de Ruth. Volta um pouquinho para trás aí. 8º livro da Bíblia, Ruth. Capítulo 1. Versículo 16. Está escrito assim a palavra do Senhor: disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que repousares à noite, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Feche os seus olhos. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, nós começamos uma campanha de avivamento, Senhor. Nós estamos vivendo, Senhor, uma época onde nós necessitamos de um avivamento, Senhor. Pai, é verdade, Senhor, que nós colocamos um avivamento no global, no geral, um avivamento, Senhor, que envolva todas as pessoas. E eu sei, Senhor, que nós como filhos de Deus que nós somos, como o Senhor que entregou o seu Filho naquela cruz para morrer no meu lugar, no nosso lugar, revelando, expressando o seu maior amor para conosco, Senhor, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, ó Pai, independente dos nossos pecados, ó Pai. O Senhor é o maior desejado que nós possamos passar por esse avivamento, Senhor. Eu creio que quando o Senhor colocou essa campanha no coração do pastor Jair, é para que nós como igreja pudéssemos entender que nós precisamos de um avivamento, Senhor. Nós precisamos de um avivamento nessa nação brasileira. Nós precisamos de um avivamento na nossa cidade em Jardinópolis. Nós precisamos de um avivamento na comunidade metodista de Jardinópolis. Nós precisamos de um avivamento na nossa vida pessoal, Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser avivados, Senhor. Nós precisamos ser renovados, Senhor. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. E é isso, Senhor. Assim nós nos colocamos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Independentemente do erro, independentemente da falha, independentemente de como você chegou aqui nessa noite, eu sei que o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre você, à medida que você for sedento por Ele, à medida que você reconhecer que é Ele, é por Ele, e para Ele são todas as coisas, que nós não podemos fazer nada se não for por intermédio dEle. Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Apesar de estarmos vivendo uma geração, Senhor, onde é a geração do pedestal, a geração que está atrás de views, a geração que está atrás de visualizações, a geração que quer aparecer mais do que o Senhor, mas de nada importa isso se o Senhor não for Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nada importa para nós se o Senhor não for conosco, ó Pai. Eu quero usar as palavras de Moisés, Senhor: se tu não fores comigo, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não for conosco, ó Pai, nenhuma razão há para nós continuarmos, nenhuma razão há para nós prosseguirmos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro nesta noite que nós possamos ser avivados, Senhor, que voltemos ao primeiro amor, aquele amor que nada podia nos afastar de Ti, que nada nos separava de Ti, aquele amor onde nós queríamos estar ali de joelhos, buscando a Tua face com a cara no pó, aonde nós víamos para os cultos não preocupados com quem ia pregar ou com quem ia ministrar o louvor, mas preocupados em nos relacionarmos contigo, em termos um encontro contigo, em ouvirmos a Tua voz, em vivermos
vivermos as experiências, em vermos o sobrenatural se abrir sobre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei que essa campanha o Senhor vai transformar as nossas vidas, ó Pai. Nós começamos nessa noite, mas eu quero orar abençoando todos aqueles que vão passar por aqui. Use, marca-nos, que nós possamos encerrar essa campanha, Senhor, apaixonados, não, amando a Ti, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém. Dê um glória a Deus aí. Obrigado pela água, eu não vi quem trouxe, mas obrigado pela água, amém. Queridos, o livro de Isaías começa nos dizendo assim: porque derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando nós estudamos o livro de Isaías, nós vamos ver que eles estão saindo do pós-exílio, estão acabando o exílio, um povo talvez sem expectativa, sem nenhuma esperança. E aí eles ouvem da boca do profeta que vai haver um mover sobrenatural de Deus. Deixe-me repetir de uma outra forma. Um povo que talvez, se fosse nos dias de hoje, aplicando para os dias de hoje, ligasse a televisão e escutaria assim: a economia rompeu o seu déficit, as coisas estão caras, os preços estão subindo, aumentou o desemprego. E aí eles escutam um profeta dizer assim, que o Senhor derramaria do seu Espírito. Mas para Ele derramar do seu Espírito tem que ter pessoas sedentas. Diga assim, com sede. Você tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Diga assim, eu tenho sede. Se você tem sede, você vai ser saciado nessa noite em nome de Jesus. E aí ele começa a dizer assim: derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito. Há um tempo atrás, bom tempo, a gente foi ali em Olímpia. Ali tem, como é que eu posso falar, um baldão de água, aquela água gelada. E aquilo é tão gostoso, porque quando você escuta lá bater o sino, você vai correndo, e aquele baldão joga uma água assim que é maravilhoso. O que o profeta está dizendo para nós é que Deus está disposto a fazer dessa mesma forma, ou muito melhor. Pastor, mas por que muito melhor? Porque Ele não vai só derramar, Ele vai vir e vai habitar e vai ficar aí dentro de você. Não, pastor, isso não vai acontecer porque eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de defeitos. Isso chama-se graça. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele assim fez. É graça, é favor imerecido, não é mérito. De fato, se fosse pelo que nós merecíamos, talvez nós merecíamos a cruz, a morte. Mas Ele veio e morreu no seu, no meu lugar, nos dando vida e nos dando a oportunidade de usufruir do Espírito Santo. Você já parou para imaginar o que é o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, habitando dentro de você? Eu estou falando de Deus habitando dentro de você. Eu estou falando de Deus suprindo todas as suas necessidades. O problema é que nós não acreditamos nisso. Nós preferimos acreditar: se eu lançar uma palavra de bênção sobre você, você vai receber essa palavra. Mas se o Senhor ministrar dentro de você que você é uma bênção, você não acredita. Pastor, o que tem tudo isso a ver com avivamento, e o que tem isso a ver com o livro de Ruth? É simples. Ruth, conhece a história de Ruth? Já leram o livro de Ruth? Um livro de 4 capítulos. E é tão lindo o livro de Ruth, porque a Bíblia vai dizer que Ruth, ela não era povo. Ruth, ela era uma moabita. Você conhece a história dos moabitas? Os moabitas eram fruto de incesto. Quando Deus destrói, lembra lá no livro de Gênesis? Depois você lê lá, eu não vou mastigar para você não, lê lá, mas eu vou te contar a história. O livro de Ruth vai nos contar a história de uma mulher que ela não fazia parte do povo. O livro de Ruth começa falando assim, no capítulo 1, se você ler lá, lê depois em casa, que findava-se o tempo dos juízes, findava-se o tempo em que Deus tinha levantado juízes para julgar a terra. E Deus levantou juízes para julgar a terra porque o povo estava longe, o coração do povo estava longe de Deus. O povo queria servir a outros deuses, o povo queria servir as suas próprias vontades. Não parece algo similar com os dias de hoje? E aí
Deus vai fazer com que a terra do pão, diga assim: Belém, Belém, a terra do pão, falta pão. E Elimeleque, como um homem de família, ele então vai aventurar, ele vai procurar algo, porque ele, como pai, com as suas responsabilidades, ele tinha que suprir as necessidades da sua família. Então ele tem a ideia de deixar Belém, a terra do pão, e vai para Moabe. Elimeleque era casado com Noemi e tinha 2 filhos, chamados Malom e Quilion. Você lê aí depois no livro de Ruth, estou resumindo para você. A Bíblia diz que quando ele chega lá, imagina só, pensa comigo, Elimeleque sai da terra do pão, a terra que era para ter pão, mas não tinha pão, estava faltando pão. E quando falta pão, ele toma uma decisão de deixar a terra do pão. Pastor, por que o senhor está falando do pão? Porque o pão se manifestou em carne, e ele disse assim: eu sou o pão da vida. Oh Jesus, você vai entender em nome de Jesus, né? Espírito Santo, abra a nossa mente para que a gente possa entender, compreender a sua grandeza. Aleluia, Jesus. Elimeleque sai de Belém, vai para Moabe, chega lá, ele passa mal, tem um facão, acometido de uma enfermidade e acaba morrendo. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vão se casar com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth. Diga assim: Orfa e Ruth. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele nos tira da terra do pão, nos coloca na terra estrangeira, mas nos faz retornar para a terra do pão, para nós sermos abençoados. Porque quando você come o pão, você não quer só para você. Quando você come o pão, você quer para você, mas você quer saciar as outras pessoas. O problema é que a gente está comendo o pão e acha que o pão é só para nós. Estamos vivendo uma geração onde o pão é só para nós. O pão é para você e é para você dividir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você come o pão, você tem que dar o pão. Mas nós estamos vivendo uma geração que nós estamos juntando tesouros, riquezas. Está errado? Não está errado, desde que essas riquezas sejam para servir o reino, seja para servir no reino. Porque se ficar para servir aqui, a traça vai comer, o fogo vai consumir. Estamos vivendo uma geração que, apesar de ser uma geração tão privilegiada, é uma geração tão ignorante, uma geração que está construindo castelos em areias, uma geração que está preocupada com o tamanho do templo, mas não está preocupada com as pessoas, com as vidas. Por isso que nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento, porque quando nós queremos um avivamento coletivo, nós colocamos responsabilidade nas pessoas, nos líderes, nos pastores, sendo que você tem uma responsabilidade de buscar um avivamento pessoal. Noemi, ela sai da terra do pão, ela sai da terra do pão, ela vai ali junto com o seu esposo, vai ver os seus filhos casar, ela vai perder o esposo, e a Bíblia diz que passados 10 anos, morrem os seus 2 filhos, ela fica sozinha. Noemi significa, é um tipo de doçura, mas no capítulo 2 ela vai dizer que ela não se chama mais Noemi, meu nome agora é Mara. Diga assim: Mara. Mara quer dizer o quê? Amarga, por causa da circunstância, por causa das perdas. Às vezes a gente se torna amargo, mas Deus não chamou você para ser amargo, Deus chamou você para ser doce como o mel. Mas para você ser doce como o mel, você precisa querer o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz você ser doce. Agora complicou, porque se existem pessoas amargas no nosso meio, significa que elas não têm um relacionamento com o Espírito Santo. Agora a porta fechou, diga assim: ai, aleluia, doeu. O nome Ruth significa amizade. E é tão lindo isso, porque a Bíblia vai dizer assim, que Deus se tornou inimigo do homem, depois que o homem pecou. E Ruth, no hebraico, tem 3 palavrinhas lindas. Eu marquei aqui para você, eu não sou expert em hebraico não, mas eu achei isso muito lindo, e Deus deu uma revelação assim, tremenda. O nome Ruth no hebraico são 3 letras, significa resh, diga assim, resh, esse R é arrastado mesmo, resh quer dizer o que, pastor? Resh quer dizer cabeça, levantado e alto. A outra letra é vav, diga comigo assim, vav, significa prego.
E a última letra é Tav. Tav significa cruz. O nome Ruth quer dizer o cabeça que foi levantado e pregado numa cruz. E o que era inimizade se tornou agora amizade. Deus chamou eu e você para sermos amigos dele. Mas eu sou pecador, não importa, ele te perdoa, se você se arrepender. Ah, mas eu cometi adultério, eu cometi vários erros. Todos nós erramos, não há um justo sequer sobre a terra, está escrito no livro de Romanos. Não deixa Satanás colocar uma acusação na sua cabeça, só você vir para o Senhor, só você vir se arrepender dos seus erros, das suas falhas, confessar. Estamos vivendo uma geração onde nós não queremos o avivamento, sabe por quê? Porque se você tiver um avivamento pessoal, você vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu bairro, a sua cidade. Diga assim: existem perdas que não são perdas. Aos nossos olhos são, mas aos olhos de Deus não. Deus levou Noemi com a sua família para Moabe, porque ele tinha um propósito. Ele precisava buscar uma Ruth. Sabe o que eu entendo aqui? Diga assim: Ruth é um tipo da igreja. Eu entendo aqui que se eu e você não se posicionarmos, se eu e você não vivermos um avivamento pessoal, Deus vai buscar lá fora quem não é para fazer o que eu e você não estamos fazendo. Vou repetir de uma outra forma. Se eu e você não fizermos com amor, carinho e dedicação aquilo que Deus confiou a mim e a você, Deus vai levantar as pedras, Deus vai levantar as mulas para fazer o que Ele confiou a mim e a você. Não era povo, não fazia parte da descendência. Mas quando você abre o livro de Mateus, está lá Ruth, na genealogia de Jesus. Para de dar ouvido para Satanás. Para de ouvir o inimigo dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você buscar um avivamento pessoal. Chegou a hora de você colocar em prática os dons e os talentos que Ele te deu, que Ele confiou a você. Mas você quer se comparar a mim, você quer se comparar ao pastor Jair, você quer se comparar a outra pessoa. Se compare a você mesmo. Nós somos diferentes, nós temos uma jornada diferente. Quer se comparar a mim? Calça meu sapato. Mesmo assim você nunca vai ser eu. Deus não chamou você para ser eco, Deus chamou você para ser uma voz. Seja a sua voz, com o seu jeito, com a sua digital, com as suas características. Nós estamos vivendo uma geração que precisa de um avivamento. Estamos vivendo uma geração que necessita de um avivamento. Por que precisamos de um avivamento, pastor? Precisamos de um avivamento porque pessoas estão morrendo quando eu e você estamos covardemente calados. Levantamos como juízes, apontando o dedo para as pessoas, apontando os erros, apontando as falhas. E Ele vem nessa noite para dizer assim: amigo, 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 amigo. Mas você dá mais ouvido para Satanás do que para o Senhor. Diga assim: Ruth, amiga, amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Isso aqui é muito lindo. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Bíblia então vai nos dizer que Noemi chega para Ruth e Orfa, chama as duas, coloca uma do lado da outra e diz para elas assim: segue a sua vida, eu libero vocês, vocês estão livres. Vai viver a sua vida, vocês são novas. Vai construir uma nova família, vai restituir. A Bíblia diz então que Orfa chega para diante de Noemi, dá um beijo em Noemi. E Ruth olha para Noemi e fala assim para ela: eu sou amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos a geração de Orfa. A gente beija, é o beijo de Judas. É o beijo onde você não pode confiar nas pessoas. É interesse. Serve por aquilo que elas podem te acrescentar.
ou te oferecer, não servimos mais por amor, não, só servimos se a gente for ganhar alguma coisa, se a gente tiver alguma vantagem. Não seja como órfã, seja como Ruth, abrace a causa. Somos uma geração de pessoas como órfã, que ama trair aliança, quebra aliança, quebramos princípios, não se importa, não se incomoda. O importante é a posição, o importante é o status. Cuidado, Deus vai quebrar você. Se você tem esse coração, Deus vai te moer, em nome de Jesus. Deus já está fazendo isso nessa nação brasileira. Deus começou a fazer esse reboliço no meio da igreja. Nunca os cristãos estão vivendo tão sem caráter. Está faltando o quê? Diga assim, falta o mel. Não é o mel ali atrás não, amém? É o mel, que é o Espírito Santo, a doçura. Mas a gente não quer se relacionar com Ele. Ele não é mais prioridade. Sabe por que nós não temos um avivamento pessoal? Porque quando eu tiver um avivamento pessoal, eu vou ter que deixar aquele time de lado, eu vou ter que deixar aquela série de lado, eu vou ter que deixar as paixões de lado, porque eu vou querer me relacionar com Ele. Aí nós estamos vivendo o mundo VUCA. Quem já ouviu falar essa expressão? Mundo VUCA, a correria, a agitação. E a gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra. Mas tem tempo para assistir 90 minutos do futebol, tem tempo para assistir um filme. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso não, amém? Faça se você puder, mas se você fizer, faça para Ele também. Se você dedica 90 minutos lá, dedica 100 minutos na presença dEle, 100 minutos lendo a palavra, 100 minutos dobrando o seu joelho e orando, mas você não consegue falar com Ele 1 minuto. Houve uma inversão de valores. Por isso que nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento, porque sem um avivamento eu e você vamos morrer. Sem um avivamento nós vamos correr um risco sério de estarmos sentados nessas cadeiras, morrer, se apresentar diante de Deus, e Ele vai virar para você, vai virar para mim, face a face, boca a boca, olho a olho, e vai dizer assim: o que você fez com o talento que eu te dei? Ou então você vai ouvir da boca dele: servo inútil, servo que não serve, não serve. Para de ficar colocando a responsabilidade que é sua nas outras pessoas. Assuma a responsabilidade. Porque precisamos de um avivamento, pastor. Precisamos de um avivamento, porque nesse exato momento existem pessoas morrendo e indo para o inferno, porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. Porque eu e você queremos o púlpito, queremos lugar de destaque, queremos posição, mas ninguém quer os pés do Senhor. Porque precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento para voltarmos ao primeiro amor. Quando a gente pregava até para o poste, quando a gente entrava aqui, a gente não estava preocupado se a gente ia ser levantado para ser pastor, apóstolo, bispo. Não, nós estávamos preocupados em ter uma experiência com Ele. Nós estávamos preocupados em nos relacionarmos com Ele, em vermos os céus abertos e vermos os milagres acontecendo. Porque precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento porque as pessoas estão se tornando incrédulas. Precisamos de um avivamento porque as pessoas não creem em milagres. Deus deixou de fazer milagres? Deus deixou de fazer milagres? Não, não vai deixar. Então por que os milagres não estão acontecendo? Porque os nossos corações estão longe do Senhor. Porque os nossos corações estão nas coisas materiais. Porque os nossos corações estão como órfã. A gente vem, beija o Senhor e vaza. A gente vem, beija o Senhor e vaza. Aí sabe quando a gente vai lembrar dele? Quando a situação fica feia, quando a enfermidade bate lá, quando a situação financeira não está boa, quando o casamento não está bom, quando as coisas não estão bom. Aí vamos vir chorando. Aí você vem com a sinceridade de coração. Aleluia, Jesus. Pastor, porque precisamos de um avivamento? Porque quando nós temos um avivamento, nós temos fidelidade. Porque quando nós temos um avivamento, nós não estamos preocupados com quantidade, mas sim com qualidade. Porque quando nós vivemos um avivamento, nós somos transformados, e nós transformamos a vida de outras pessoas. Queridos, eu trabalhava em 3 empregos, mas eu perdi tanta coisa.
Eu perdi tanta coisa. E algumas coisas custa caro para você recuperar. Por quê? Porque eu não acreditava que Deus era capaz de suprir. Eu ouvia falar, eu leio, eu conheço muitos textos que falam sobre finanças, mas dentro do meu coração eu não acreditava que Deus podia suprir. Por que que você precisa de um avivamento? Porque você precisa voltar a acreditar no Senhor. Porque você precisa fazer aquilo que Mateus 6,6 diz: entrar, trancar a porta do teu quarto e se rasgar na presença dEle. Quem fez isso hoje? Quantos versículos você leu hoje? Quanto tempo você tirou para falar com Ele hoje? Quem tirou um tempo para agradecer a Ele hoje? Para falar para Ele pelo menos obrigado pelo ar que eu estou respirando. Mas você assistiu o jornal, você assistiu a novela, assistiu o filme, assistiu a série, fez tantas outras coisas, mas não tirou um minuto para Ele. Porque precisamos de um avivamento, porque precisamos de pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, para incendiar a igreja de novo. Precisamos de pessoas que quando olha para Noemi, acredita no projeto de Noemi, acredita no sonho de Noemi, acredita no Deus de Noemi. Estamos na igreja, mas não acreditamos no Deus que muitas das vezes nós falamos, mas não cremos, não acreditamos. Vou encerrar. Pastor, por que eu preciso de um avivamento? Você precisa de um avivamento para você poder viver o sobrenatural de Deus. Você precisa de um avivamento, porque nós estamos como a visão de Ezequiel. Nós estamos como vale de ossos secos. Mas o Espírito do Senhor vai trazer vida sobre esses ossos secos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.